E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Segue aí para vocês as orientações do Plano de Estudo Doutorado, volume 5. Plano de Estudo Doutorado, terceiro ano do ensino médio. Semana 2. Juventudes no plural. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto da Juventude, a proposta da semana 2 é refletir direitos à diversidade e à igualdade. Trazemos aqui um dos pontos de maior avanço dentro da legislação brasileira, ou seja, o direito que cada uma das mais de 51 milhões de pessoas jovens no Brasil tem de serem respeitados, indiferentemente de qualquer padrão estabelecido pelo senso comum. Assim, jovens com deficiência, jovens de diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, raça e etnia, enfim, toda a diversidade das juventudes devem ser respeitadas. Trazendo o Estatuto da Juventude, um de seus princípios principais aqui é o princípio 4, que diz respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Para melhor compreender sobre essa questão, é importante compreendermos o que é ser jovem, entender o que é ser jovem no Brasil e entendendo as particularidades de cada estado, como no nosso caso Minas Gerais, de cada cidade. Essa pergunta, então, vai estar intimamente ligada com a sua identidade. Refletir identidade é trazer aqui a referência do grande antropólogo caribenho Stuart Hall, que traz nas suas concepções do mundo moderno e pós-moderno as identidades que estão descentradas, ou seja, deslocadas e em construção. Tem uma pergunta clássica nas redes sociais que pede para vocês se apresentarem, aquela famosa "quem sou eu?". Nessa questão, colocamos o sentido de aparências, perguntas fáceis de responder. Basta dizer o seu nome, sua identidade, sua altura, qual sua cidade, sua roupa preferida, um cantor, uma comida, a inicial do crush, sua profissão e os lugares que frequenta. Mas aí entramos um conjunto de reflexões para compreender melhor essa identidade. Como nos tornamos essa pessoa que definimos? Por que gostamos de algo e não temos o mesmo gosto por outro, sendo assim colocado como oposto? E compreendemos aí uma reflexão e colocamos aí uma pergunta importante. Por que você se tornou essa pessoa e não outra? De ponto de vista sociológico, entendemos que você é fruto do seu processo de socialização. Nossa identidade está em um processo contínuo de construção, com as experiências que acumulamos desde que nascemos, seja na família, na escola, no grupo de amizade, no terreiro, no templo, na aldeia, no trabalho, assistindo à TV, interagindo com as mídias sociais e por aí vai. Uma identidade social é definida pelo conjunto de papéis sociais desempenhados por uma pessoa na sociedade. Por exemplo, uma pessoa pode ser médica em seu ambiente de trabalho, mas na família pode ser um irmão, uma mãe, uma avó, considerada jovem ou velha em determinadas situações. Logo, as pessoas possuem múltiplas identidades porque pertencem a diferentes lugares, desempenham diferentes papéis e são uma reunião de várias características. A construção da nossa identidade depende sempre de várias coisas, da região em que nascemos e vivemos, do nosso gênero, de classe social, da cor, da orientação sexual, da religião, dos acontecimentos políticos, enfim, de uma infinidade de situações que vivenciamos no nosso dia a dia. Por isso existem identidades tão diversas. Para uma compreensão do que é uma identidade social, é preciso compreender como essas várias características se relacionam em cada pessoa, como elas influenciam seu gosto, pensamentos, emoções, comportamentos. A identidade social envolve a forma como as pessoas se percebem dentro da sociedade e também a forma como elas percebem as outras pessoas. Identidade tem a ver igualmente com o sentido de pertencimento em um determinado grupo familiar, religioso, profissional, nacional, é a sua identidade que faz
você perceber o que você tem em comum com algumas pessoas e o que te faz diferente de outras. A proposta, o direito à identidade das juventudes, consiste na garantia da integridade física, psíquica e moral da pessoa jovem, abrangendo a preservação da imagem, da autonomia, dos valores, ideias e crença, dos espaços e objetos pessoais. E nesse ponto, vamos aqui compreender por que falamos de juventudes e não juventude. É entender essa pluralidade que demonstra a diversidade de possibilidades de ser jovem. Ou seja, nós temos no Brasil 51 milhões de jovens que representam no seu dia a dia a diversidade da população brasileira. Diversidade é essa que já citamos: fatores raciais, de cores, de origem, de orientação sexual, de credo, de opção religiosa, mas também a diversidade de filiação partidária e de ideologia política. Se existe uma infinidade de identidade jovem, existe também uma infinidade de sonhos, vontades e necessidades. E dentro dessa infinidade de identidades da juventude, das juventudes, é importante entender as diversidades que vêm também dos sonhos, das vontades, das necessidades e dos problemas também vivenciados por essa juventude. E entra aí a questão do papel do Estado e da sociedade diante a juventude. Entendendo assim, jovens devem saber das condições e visões adquiridas por influência da sociedade, validá-las, escolher o que parece certo, viável e interessante para si e para o seu futuro. A cada escolha se seguirá caminhos, dificuldades e consequências. Todo ser é social e não há como fugir da necessidade de assumir uma identidade pessoal perante os grupos em que se convive. E assim, é importante entender e compreender que muitos olhares vão estar sobre você. Visões que partem de um senso comum, de um olhar até preconceituoso da visão do mundo, tem que ser apurada e absorvida para entender também o seu papel para você se colocar diante das situações. Devemos preocupar fazer o convívio social da melhor maneira que pudermos, com ética, conhecimento de direitos e deveres, absorvendo os exemplos de experiência de outros, estudando e observando comportamentos e situações, fatos e momentos. Como proposta aqui também, refletimos o papel e ação das juventudes. Por isso, colocamos, falam as juventudes. Foi feita perguntas aos estudantes da rede estadual de ensino de Minas Gerais, que era ser jovem para eles. Temos aí, a partir da página 124, algumas dessas falas de jovens, como vocês, estudantes aí da rede pública, com esse posicionamento diante o conceito do que é ser jovem para eles. Então, eu peço a vocês que leiam com atenção essas falas e observem atentamente as diversidades presentes nessas falas. E, ao mesmo tempo, também, observem aí no material de vocês como há características parecidas também pelo fato de ser um grupo específico, sendo jovens do ensino público de Minas Gerais. Então, você tem a identidade de ser um jovem mineiro, com a faixa etária próxima, então você já tem um recorte de uma juventude. Porém, você ainda já percebe que ao mesmo tempo que você tem essa característica de semelhança, você também tem as diferenças presentes nas falas de cada representante aí. Vocês vão ter meninas e meninos tendo seu posicionamento. Vocês vão observar também, vocês podem observar, às vezes, características aí que envolvem também questões de classe, que envolvem questões étnico-raciais. Então, tem uma diversidade presente aí em questão. Então, preste atenção nessa leitura e coloque também seu posicionamento. O que é ser jovem para você? Atividades da semana 2. Segue para vocês o modelo de gabarito, como você já tem costume, para a semana 2. Para a semana, teremos também apenas uma questão única para ser respondida. Então, vamos prestar atenção na proposta que segue. Questão 1. Leia o texto a seguir. Então, peço aí vocês que leiam atentamente o texto a seguir e reflita bastante também na nossa proposta dentro do tema juventudes. A pergunta que segue é:
com base no texto e nos conhecimentos sobre juventude e sociedade contemporânea, explique com suas próprias palavras por que o Estatuto da Juventude é importante para que possamos pensar em juventude, no plural, e não juventude no singular. Peço para vocês aí que retomem a semana 1 deste PET para poder auxiliar aí a sua resposta. Então, busque essa reflexão, tanto aí desses vários posicionamentos que vocês leram aí na semana 2, as referências que estão do Estatuto da Juventude na semana 1, façam a sua própria interpretação sobre essa pluralidade que vocês observam e vivenciam nos convívios sociais que vocês têm enquanto jovens e tragam aí uma resposta simples, mas uma resposta que observa a relevância do Estatuto da Juventude, desse reconhecimento da pluralidade das juventudes. Peço a vocês que no final do vídeo acesse a playlist do PET Sociologia com outros vídeos em relação aos outros PETs e acompanhe os próximos vídeos que serão postados aí no canal. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!